está iniciada então a gravação. Alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente começar? Então vamos dar início aqui. E qualquer coisa o pessoal vai perguntando no chat ou abre o microfone sem problema, né? Hoje a gente vai começar a ver a camada de transporte, tá? Vamos ver a camada de transporte sobre uma perspectiva geral. Depois nós vamos ver especificamente os protocolos TCP e UDP, tá? Então, começando pelo UDP, que é um protocolo mais simples, depois indo pelo TCP, né? Hoje ainda a gente vê o UDP, TCP provavelmente a gente começa a ver na semana que vem, tá, o funcionamento dele. E o TCP, toda a sua parte, que envolve também controle de funcionamento, controle de fluxo, e tudo vai. Bom, então, a camada de transporte, né? Nós vimos aqui o modelo OSI e temos aqui também a arquitetura TCP/IP, né? E nós vimos que no modelo OSI é um modelo de 7 camadas, a arquitetura TCP se espelha no modelo OSI, né? E sendo que a arquitetura TCP/IP condensa as camadas 1 e 2 naquela camada que ela chama de host rede. Na prática, no dia a dia, a gente acaba considerando que também tem a camada 1 e a camada 2 na arquitetura TCP/IP. Tá? Mas a camada de sessão e a camada de apresentação existem no modelo OSI, não existem na arquitetura TCP/IP. Então, a camada de aplicação engloba as 3 camadas superiores, né? Dessa forma, no modelo OSI, a camada de transporte presta serviço diretamente para a camada de sessão, né? Enquanto na arquitetura TCP/IP, a camada de transporte presta serviço diretamente para a camada de aplicação. A gente viu o efeito disso quando fomos ver programação em socket, né? A gente faz a programação na camada de aplicação e essa programação utiliza direto os serviços da camada de transporte, né? Ou seja, realmente a camada de transporte oferecendo serviço direto para a camada de aplicação. Ela se situa logo acima da camada de rede, né? Portanto, a camada de transporte utiliza os serviços oferecidos pela camada de rede para que ela possa fazer os trabalhos dela, né? Então, seria o serviço para oferecer seus serviços. No modelo OSI, então já foi falado, né? A camada de transporte fica logo abaixo da seção, né? Enquanto na arquitetura TCP/IP não foi implementada a camada de sessão, nem de apresentação, por isso é diretamente na camada de aplicação. Mas, enfim, né, uma pergunta: para que serve a camada de transporte? Já cada camada tem uma finalidade muito bem definida, tá? E o objetivo da camada de transporte é simplesmente promover confiabilidade, tá? Bom, e no parágrafo anterior, né, as aplicações precisam de um modelo de rede, né, que entregue uma mensagem ou um fluxo de dados em um ponto de rede, né? Esta mensagem ou esse fluxo de dados, tá, vai ser entregue numa aplicação no hospedeiro destino, né? Então, o camada de transporte vai fazer um endereçamento a nível de aplicação para poder entregar na aplicação de destino, provendo a confiabilidade necessária para essa comunicação, né? O importante, independente das redes físicas em uso, a camada de transporte não pode condicionar o seu funcionamento a uma determinada tecnologia de rede, tá? Então, não importa o que a camada de rede ofereça, a camada de transporte precisa oferecer um serviço confiável processo a processo, né? Só que cabe à aplicação decidir se vai usar o serviço confiável ou um serviço não confiável, né? Então, o objetivo da camada de transporte é promover a confiabilidade. Ele é obrigado a oferecer um serviço confiável, mas a aplicação pode abrir mão dessa confiabilidade, né? Por exemplo, em prol de desempenho. Cada aplicação, na verdade, é que vai escolher o tipo de serviço de transporte que ela deseja. Bom, a camada de transporte fornece uma comunicação lógica e não física entre os processos das aplicações, né? O que é isso? Aqui nós temos a camada de transporte num determinado equipamento, né? E vai comunicar, então, com a camada de transporte de outro equipamento. Os equipamentos estão distantes. A ligação entre esses equipamentos passa por uma rede física que passa por roteadores, modems, linhas de comunicação, mais roteadores, até chegar na máquina remota, né? A camada de transporte não vê nada disso. Ela não está interessada nesse caminho. Ela não está interessada em nada que é físico. Apenas em uma comunicação fim a fim. Origem, destino. Nada de intermediário, né? Então, do ponto de vista da aplicação, né,
tudo se passa como se esses hospedeiros, origem e destino, estivessem se conectando diretamente, estivesse ligado diretamente um ao outro. Modelo como esse aqui, né? João está usando um computador, Maria está usando outro computador, vai haver uma comunicação entre João e Maria a nível de transporte, entre as máquinas dele. A comunicação é fim a fim. A camada de transporte da máquina de João vê diretamente a camada de transporte da máquina de Maria. O que não acontece na camada de rede. Na camada de rede, para que essa comunicação fim a fim possa acontecer, efetivamente a camada de rede tem que administrar uma série de ligações entre computador e switch, switch roteador, roteadores e roteadores, um novo switch, até chegar no computador. Tá? Então, a camada de transporte, nada disso é visto por ela. Bom, o que mais pode falar a diferença entre camada de transporte e de rede? A camada de transporte permite uma comunicação lógica entre processos que executam em hospedeiros diferentes. Então, a camada de transporte fala direto com os programas que estão em execução, a ligação entre processos. Um protocolo da camada de rede permite uma comunicação, ou fornece uma comunicação lógica entre hospedeiros, entre máquinas. Né? Então, a camada de rede está preocupada apenas em fazer máquinas se comunicarem, enquanto a camada de transporte ela está preocupada em fazer com que os processos nessas máquinas se comuniquem. Né? Bom, uma rede de computadores pode disponibilizar vários protocolos de transporte. Né? O modelo OSI, por exemplo, disponibiliza 4 protocolos de transporte. A internet disponibiliza 2 protocolos de transporte, o TCP e o UDP. Né? O TCP é aquele que cumpre tudo aquilo que uma camada de transporte é obrigada a oferecer. Então, ele garante uma entrega de um fluxo de bytes confiável. Né? As duas palavras aqui são, né, os dois focos, né? Fluxo de bytes. Então, o TCP ele entrega byte a byte, ele não preserva o limite entre as mensagens e ele é confiável. Ele garante a entrega no destino. Né? Já o UDP não oferece garantia de entrega. Então, a aplicação ela vai ter que escolher qual é o tipo de protocolo que ela deseja utilizar. E só para efeitos de nomenclatura, né, os dados trocados pela camada de transporte são denominados segmentos. Né? Então, quando a gente fala em segmento, a gente está falando de informação que é trocada pelos protocolos da camada de transporte. Quando a gente fala em pacotes, que é uma nomenclatura que você deve escutar mais em redes de computadores, pacotes representam os dados que são trocados pela camada de rede. Né? Então, segmento, camada de transporte. Pacote, camada de rede. Né? E a camada de enlace troca, a gente chama de quadros. Tá? No final das contas, é praticamente tudo a mesma coisa. Né? Um quadro, na verdade, está carregando um pacote e o pacote está carregando um segmento. Mas a nível de passagem pela rede, passa tudo junto. São só nomes que são dados de forma diferente para camadas diferentes. Com relação ao endereçamento, né? Na camada de transporte também acontece o endereçamento. Na internet a gente fala em endereço IP, porque é o tipo de endereço que vai endereçar máquinas para que uma informação chegue numa máquina destino. Mas o IP ele só entrega na máquina destino. E a gente sabe que a gente precisa entregar a informação numa aplicação destino. Então, é preciso haver um outro nível de endereçamento para endereçar uma aplicação dentro de uma máquina. Bom, então, nós temos aqui, por exemplo, um hospedeiro 1 e um hospedeiro 2. Né? Bom, temos um processo no hospedeiro 1 e temos 2 processos no hospedeiro 2. Né? Então, quando um processo solicitar algum servidor, o sistema envia uma mensagem que será entregue ao processo que está executando no outro servidor. Então, está aqui o processo do cliente. Ele vai enviar essa informação. O processo do cliente está na camada de aplicação. Né? Aqui nós temos a camada de transporte que estamos estudando. A camada de transporte ela oferece serviços para a camada de aplicação e ela utiliza serviços da camada de rede. Especificamente com relação à entrega, ela vai usar um endereço da camada de rede. No caso da internet, nós teremos aqui nesse nível, nesse ponto, o que a gente chama de endereço IP. Então, beleza, o processo ele manda, sai com o endereço IP da máquina, desce pelas camadas, chega no nível físico, é transferido pela rede,
e chega na máquina destino. O endereço IP, que é fornecido pela camada de rede, ele endereçou a máquina, ele entregou na máquina. Mas aí vem uma pergunta. Eu tenho 2 processos servidores nessa máquina. Como identificar a qual processo a mensagem deve ser entregue? Né? Só o IP não adianta, porque o IP ele só faz entrega na máquina. O IP é aquele cara que funciona como um carteiro. Ele entrega uma carta na portaria do prédio, mas tem que ter alguém para fazer a entrega nos apartamentos. O endereçamento no nível de transporte tem como função identificar a qual processo determinada mensagem deve ser entregue. Então, o endereçamento do nível de rede acaba aqui. Mas agora entra o endereçamento do nível de transporte. O endereçamento do nível de transporte vai dizer a qual processo, né? Já que nós vimos aqui que a função da camada de transporte faz o endereçamento a nível de processo, né? Então, toda a mensagem do protocolo de transporte carrega o endereço do processo ao qual a mensagem deve ser entregue. Nós já vimos isso quando vimos a programação com socket. Esse endereço é conhecido como porta, né? Então, a porta da camada de transporte nada mais é do que um ponto onde nós endereçaremos os processos. E aí vem agora uma outra pergunta, né? Beleza, já sei que a porta é que identifica um processo na máquina, tá? Mas como o processo do cliente sabe em qual endereço de transporte se encontra o processo do servidor, tá? Ou seja, como um processo sabe qual é a porta com a qual ele deve se comunicar na outra máquina, né? Então, nós temos 2 possibilidades. Uma primeira possibilidade é que o servidor esteja associado já há anos, né? E que aos poucos todo mundo tenha se acostumado com isso e todo mundo utilize a mesma porta. Esse tipo de técnica prevê que os serviços possuem endereços estáveis, que não mudam, a porta nunca muda, que podem ser impressos e distribuídos aos novos usuários quando estiverem associados à rede. Ou seja, se baseia no seguinte princípio: como é que a gente sabe? Simplesmente todo mundo sabe. Se todo mundo sabe, pergunta para alguém que alguém vai saber. Um segundo esquema é utilizado um processo especial chamado servidor de nomes, né? Name server, né? Ou às vezes servidor de diretório, director server, tá? Esse name server aqui não é o DNS, tá? O DNS até pode estar embutido nisso aqui, mas ele é mais que o DNS, ele vai além, tá? Ele oferece uma série de serviços de tradução, tá? Então, para localizar o endereço de transporte, o que uma aplicação faz? Ela estabelece uma conexão com o servidor de nomes e envia uma mensagem dizendo qual é o nome do serviço. O servidor de nomes retorna, então, qual é a porta que aquele serviço utiliza, né? Isso aqui é o sonho. Você está lutando para construir, né? De forma que facilite a vida. Isso aqui é a realidade, tá? Hoje em dia, o nosso funcionamento ainda é que todo mundo sabe onde os processos estão, né? Por exemplo, um browser, ele vai se conectar a um servidor web, né? Onde o browser se conecta? Porta 80 do TCP. Todo mundo sabe que está na porta 80 do TCP. O browser já vem programado com isso. Um cliente de e-mail vai fazer uma transferência de e-mail por SMTP para um servidor de e-mail. Vai se conectar na porta 25 do TCP, porque todos os servidores de e-mail ficam na porta 25 do TCP, né? DNS, vou fazer uma consulta DNS. Vou me conectar na porta 53 do UDP, né? Então, a nossa realidade hoje é todo mundo sabe as portas que tem que acessar. Mas isso aqui vem sendo trabalhado, tá? O Active Directory, por exemplo, da Microsoft, é um serviço de diretórios que é muito bom, tá? E funciona muito bem, né? Ele ainda mescla coisas de portas conhecidas com fornecer informações, né? Mas está se buscando essa solução. Bom, visão geral da camada de transporte na internet. Agora entrando em detalhes sobre a internet. Multiplexação e demultiplexação, tá? É um ponto aí que tem que saber o que é isso, né? Bom, multiplexação, demultiplexação, né? É a responsabilidade do TCP e UDP, tá? Ampliar o serviço de entrega
entre máquinas para processos, né? Foi o que a gente viu nessa imagem aqui. Nessa imagem aqui, tá? A camada de rede oferece um serviço de entrega na máquina, a camada de transporte tem que ampliar esse serviço e transformar num serviço de entrega a processo. Né? Então, a responsabilidade do TCP e do UDP é ampliar esse serviço. Né? A ampliação dessa entrega, tá, para entrega processo a processo, é o que a gente chama de multiplexação / demultiplexação na camada de transporte. Né? Então, quando uma determinada máquina tem mais de uma aplicação e essas aplicações têm que dividir um ponto de conexão de rede, é o que a gente chama de multiplexação ou demultiplexação. O que vai diferenciar as duas é o sentido da comunicação. Tá? Além disso, tanto o TCP quanto o DP fornecem verificação de integridade de dados recebidos. Tá? Quando a gente fala que o DP não é um protocolo confiável, é porque, ou melhor, que não é um protocolo que não oferece confiabilidade, né, porque confiável ele é, um protocolo que não oferece confiabilidade, é porque ele não faz a retransmissão. Mas o TCP ele faz verificação de integridade. Desculpa, o DP. Né? O DP faz verificação de integridade também. Então, antes de entregar o dado no destino, o DP verifica se os dados estão corretos. Ele não vai entregar dados com erros. Tá? O destinatário pode até solicitar que receba mesmo com erros, mas não é o funcionamento padrão. O funcionamento padrão é só entregar se é certo. Bom, então, esse trabalho de reunir no hospedeiro de origem, né? Devia ter marcado aqui, vou até anotar para marcar aqui. No hospedeiro de origem. Tá? Então, começando lá na origem, as partes dados provenientes de diferentes aplicações, encapsular isso tudo com informação de cabeçalho, criar segmentos e passar esses segmentos para a camada de rede é denominado multiplexação. Tá? Então, quando a gente pega, então, no caso seria, por exemplo, aqui, essa máquina do meio, ela está recebendo dados de diferentes aplicações. Ela está pegando esses dados de diferentes aplicações e mandando por caminhos diferentes. É o que a gente chama de multiplexação. É quando ela pega e coloca dentro do pacote o endereço destino, para dizer a qual processo deve ser entregue. Agora, quando chega no destino, agora o sentido contrário, está chegando nessa máquina, né? E o segmento carrega a informação de para qual aplicação deve ser entregue, a camada de transporte tem que ler qual é a porta, ver a qual aplicação a porta está associada e mandar para aquela aplicação. Esse processo no destino é chamado de demultiplexação. Né? Então, quando a gente bota as portas na origem, multiplexação. Quando o destino retira as portas, demultiplexação. Com relação a serviços com conexão e sem conexão. Bom, a gente pode dizer, né, que uma arquitetura de camadas, o objetivo geral de uma camada é oferecer serviço para a camada superior. A gente já viu isso, né? Uma camada pega aquilo que a camada inferior oferece para ela, melhora e oferece para a camada superior. No caso da camada de transporte, né, o objetivo é oferecer serviços à camada de aplicação. Lembrando que a gente está considerando o modelo TCP/IP. Se fosse o modelo OSI, seria a camada de exceção. Um dos principais objetivos da camada de transporte é oferecer um serviço confiável e eficiente a seus usuários. Tá? Para isso, ele deve oferecer pelo menos um serviço com conexão e um serviço sem conexão, de modo que a aplicação possa escolher. No serviço de transporte com conexão, que é o serviço confiável, onde ele vai garantir a entrega, existem 3 fases. Estabelecimento da conexão, né? Depois que a conexão é estabelecida, transferência dos dados, né? E, ao final, o encerramento da conexão. Né? Durante a fase de transferência, é verificado se os dados estão chegando corretamente e tudo mais. A conexão será encerrada apenas no final, depois que todos os dados tiverem chegado corretamente ao destino.
Bom, se o serviço de transporte com conexão, né, ele consegue verificar quais dados chegam com erro ou destino e até mesmo que não chegam, né, para poder retransmitir esses dados. Né? Então, a única maneira de poder saber se chegou corretamente, melhor dizendo, a única maneira de garantir a entrega é sabendo se chegou corretamente. Né? Já num serviço de transporte sem conexão, não existe nenhum controle sobre esses dados enviados. Né? Se um segmento se perde e chega ao destino com erro, ou até mesmo se não chega duplicado, tá? Nada vai ser feito para recuperar esses dados. Nada será feito pela camada de transporte. A aplicação pode colocar confiabilidade se ela quiser. Entrando especificamente agora em internet, né? Vamos começar vendo o UDP. Tá? Você já viu a programação por UDP? Vamos ver como ele funciona. Bom, o UDP ele é um protocolo de transporte não orientado à conexão, ou seja, não há estabelecimento de conexão. Logo, ele é um protocolo sem estado, ele não guarda as informações da conexão. Com isso, ele também consome menos recursos do sistema, né? Porém, ele não garante a entrega das mensagens no destino, né? E não garante que as mensagens cheguem na ordem que forem enviadas. Né? Alguém pode perguntar assim, né? Poxa, mas como é que uma aplicação pode... um pacote pode chegar fora de ordem? Se o pacote foi enviado antes, como o pacote chega depois? Né? Isso é problema lá da camada de rede, mas já que a gente fala do VP, vamos lá. Vamos supor que você tem a seguinte rede. Você tem essa rede aqui, passa por um roteador, passa por outro roteador, chega no roteador destino. Então, origem, destino. Existe mais de um caminho. Existe, por exemplo, um caminho aqui por baixo. Tá? E o caminho natural da mensagem, pelo algoritmo de roteamento, é vir por cima. Tá? Então, passa por o roteador de cima, vem. Mas pode chegar um momento que o roteador de cima começa a ficar muito congestionado, ele começa a demorar para trabalhar, tá? Começa a haver filas, começa a haver algum tipo de congestionamento nele. E o protocolo de roteamento pode achar por bem mandar pelo roteador de cima, mas passar a mandar as mensagens pelo roteador de baixo. Né? Nesse meio termo, antes da mudança, já teve um pacote que vai fazer o caminho de cima. Foi o pacote anterior. Né? Então, o primeiro pacote veio por cima. Houve a mudança na rota e os pacotes seguintes ele vai por baixo. Né? Esse pacote que vai para uma rede de cima vai entrar e vai aguardar um bom tempo na fila do roteador aqui em cima, enquanto outro pacote vai passar rapidamente pelos roteadores. Então, o pacote que foi enviado depois, mas que passou por uma rede com menos intensidade de tráfego, acaba chegando antes. Tá? Então, a gente pode realmente ter pacote passando à frente. E existe uma situação ainda com um protocolo conhecido como SPF, por exemplo, que ele pode otimizar a banda, e nessa situação aqui o SPF ele pode mandar por cima e por baixo ao mesmo tempo, paralelizando as transmissões. Aí fica mais fácil ainda chegar fora de ordem, inclusive chegar vários fora de ordem, porque em algum momento pode haver algum atraso no caminho, e aí vários pacotes chegam fora de ordem. Tá? Ou melhor, vários segmentos. Né? Então, é uma coisa que realmente pode acontecer quando a gente está trabalhando com internet. Bom, um protocolo, o UDP ainda faz quase tão pouco quanto um protocolo de transporte pode fazer. Tá? Ele faz realmente muito pouco. Você vai ver que o cabeçalho dele é extremamente simples por causa disso. O objetivo dele é simplesmente ser um protocolo rápido na entrega de mensagens no destino. Tá? Somente isso. Ele adiciona ao IP a função de multiplexação e demultiplexação, ou seja, ele identifica os processos em origem e destino. Isso é obrigatório, não tem como não fazer isso. E oferece uma verificação de erros simples. Né? E mais nada. É só o que o IP faz. Então a gente vem a pergunta, né? Por que utilizar o UDP no lugar do TCP para construir uma aplicação? Né? Se o TCP é confiável, o UDP não. Tá? Eu já havia dado uma resposta para vocês, mas existem outras. Tá? Primeiro, melhor controle no nível da aplicação sobre quais dados são enviados quando.
O UDP, assim que ele recebe uma mensagem, ele envia imediatamente, né? Quando você chama a função send-to do socket, assim que o UDP recebe, ele já providencia o envio instantâneo. O UDP não. O UDP ele pode armazenar por um tempo para esperar mais coisa para otimizar o uso da rede. Então a aplicação tem um controle melhor, já que no momento em que ela entrega, é enviado. Não há estabelecimento de conexão, tá? Então não introduz atraso inerente ao estabelecimento da conexão. Mandou, foi. O TCP primeiro você tem que conectar, né? Não há estados de conexão, né? Como não há conexão, não há estado de conexão, né? Então, um servidor dedicado a uma aplicação específica pode suportar um número muito maior de clientes ativos, né? O TCP ele precisa guardar informações sobre todos os clientes, ele precisa de buffers para cada conexão, então ele precisa de memória, ele gasta processamento da máquina, tá? Então, o TCP ele gasta muito recurso. O UDP ele praticamente não gasta recurso nenhum. Sobra, então, mais recurso para a aplicação trabalhar. Então, pode ter mais clientes ativos. Outra coisa é que o UDP tem um cabeçalho pequeno, né? O TCP tem um cabeçalho de 20 bytes e o UDP tem um cabeçalho de apenas 8 bytes, né? Cabeçalho menor, menos peso na rede no momento da transferência. Isso aqui realmente faz pouca diferença, né? Numa rede normal aí, a Ethernet é uma das redes que tem menor MTU, né? A gente vai ver, transfere 1.500 bytes por vez, tá? Então, uma diferença de 12 bytes e 1.500 bytes é pouco. Mas ainda assim é uma diferença positiva para o UDP. Algumas aplicações, né? Só como exemplo, né? Correio eletrônico, a gente viu o SMTP usa TCP, né? Terminal remoto, Telnet usa TCP, Web usa TCP, FTP usa TCP. Servidor de arquivos remoto, né? Tipicamente UDP, né? Recepção multimídia, UDP ou TCP, normalmente UDP, né? Aliás, eu estou lembrando aqui, né? Vamos lá. SNMP, gerenciamento de rede, UDP, RIP, que é roteamento, UDP, tradução de nomes, DNS, UDP, né? Semana passada, alguém aí tinha falado sobre um protocolo de transporte, se não me engano, era o... Agora falhou a memória. Deixa eu ver se eu tenho anotado aqui, era o RDP, se não me engano, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. RTP, tá? Protocolo para jogos, RTP. Tá? Era para ter falado isso, mas não falei, acabei não falando. Eu falei que ia falar com vocês depois, tá? Então, né, um RTP, Real Time Protocol, tá? Um protocolo normalmente utilizado por aplicações multimídia e por jogos, né? Bom, alguns, né, dizem que ele é um protocolo de transporte, tá? Esses alguns são sempre programadores, tá? O RTP ele não é um protocolo de transporte, tá? Ele não é um protocolo de transporte simplesmente pela seguinte razão: um protocolo de transporte ele usa o protocolo da camada de rede para oferecer seus serviços, e ele oferece serviços para a camada de aplicação, né? Então, temos no caso a internet, camada de rede, o protocolo é IP. Se o RTP fosse um protocolo de transporte, ele utilizaria o IP, né? O RTP ele está sobre o UDP, né? Então, o RDP ele usa o UDP, né? UDP, e o UDP usa o IP. Ou seja, o IP está na camada de rede, o UDP está na camada de transporte. O RTP ele é um protocolo da camada de aplicação. Ele é apenas um facilitador para se escrever aplicações. Então, em vez do programador do jogo, por exemplo, escrever um jogo que usa diretamente o UDP, ele usa um protocolo de mesma camada. Então, faria que é o protocolo do jogo, que usa o RTP, e o RTP vai usar o UDP para transporte, tá? Normalmente, jogos, então, usam como protocolo de transporte realmente o UDP. E aí, pessoal? Né? Alguns programas, como tradicionalmente a aplicação programa a rede usando diretamente o protocolo de transporte, e nesse caso específico a aplicação está usando o RTP,
muitos confundem e acabam confundindo o RTP com o protocolo de transporte, tá? Que não é o caso. Pergunta sobre isso aí, não? Vamos continuar aí. Interface orientada à mensagem, tá? Ainda estamos no UDP. Então, o UDP é um protocolo orientado à mensagem, né? O que quer dizer que é um protocolo orientado à mensagem? Aquela mensagem que a sua aplicação envia para o UDP é exatamente a mensagem que será entregue no destino. Nada mais, nada menos. Isso se for entregue, né? Então, sempre que o UDP recebe uma mensagem da camada superior, envia ela inteira em um único segmento UDP. Né? Ela nunca é dividida em diferentes segmentos para o envio. Né? Então, uma mensagem nunca também é unida em outras para aproveitar e ser caminhada pelo mesmo segmento. Tá? Logo, né, a mensagem que o DP carrega é no máximo 64 KB, tá? Que é o tamanho, o máximo que ele suporta. Né? Então, os programadores que usam o DP podem assumir que a fronteira entre as mensagens será sempre preservada. Né? Isso aqui está falando que o programador pediu para enviar esse pacote grande, então, vamos falar, esse pacote médio, pediu para enviar esse pacote pequeno e pediu para enviar esse pacote enorme. O DP, garantidamente, ele vai entregar o pacote médio inteiro num único segmento, depois o pacote pequeno num único segmento, depois a informação grande num único segmento. Uma consequência é que o sistema não pode otimizar o tamanho das mensagens para aumentar o desempenho da rede. Tá? Aqui a gente está falando de desempenho da rede, não desempenho da aplicação. O tamanho máximo de uma mensagem é limitado pelo tamanho do segmento UDP. Né? Bom, o segmento UDP ele envia no máximo 64 KB, um pouquinho menos até. Como o DP utiliza o IP com o protocolo da camada de rede, fica sujeito aos problemas impostos pelo IP. Né? Quais são os problemas que o IP impõe para ele? Possibilidade de perda de mensagens, possibilidade que mensagens cheguem duplicadas. Né? E ainda com erros também. Estrutura do segmento UDP, tá? Ou seja, o cabeçalho do UDP. Quais são as informações que máquina, origem e destino trocam? Né? Então, isso aqui é que vai num segmento UDP. Um cabeçalho, né? E dados. Né? Quais são as informações que nós temos de cabeçalho e dados? Primeiro, porta-origem e porta-destino. Né? Número de porta-origem e número da porta-destino. Isso aqui é usado para fazer a multiplexação e demultiplexação. Ou seja, identificar os processos. O número de porta-destino diz qual é o processo ao qual a mensagem tem que chegar no hospedeiro destino. E o número de porta-origem diz quem é o processo que está mandando essa informação na máquina origem. Né? Comprimento especifica o tamanho do segmento, incluindo o cabeçalho. Tá? Então, comprimento, tamanho de tudo. Qual o tamanho do segmento? Tá? Por que isso é necessário? Né? Não bastaria ver o tamanho da mensagem? Né? O segmento UDP, vamos supor que você está mandando uma informação muito pequena, 1 byte. O cara teclou uma letra e mandou essa letra para o outro lado. Tá? Esse segmento UDP ele vai ser encapsulado num pacote IP, e vamos supor que a gente está usando uma rede Ethernet. Tá? E esse pacote IP ele vai ser encapsulado por um quadro Ethernet. O quadro Ethernet, para garantir a sua funcionalidade, ele tem um tamanho mínimo. Então, ele vai encher de lixo, ele vai preencher com lixo os dados. Tá? Isso quer dizer o seguinte, o quadro Ethernet vai colocar lixo aqui no final, se for necessário. Tá? Algumas outras aplicações vão fazer a mesma coisa. Tá? O UDP ele é um protocolo genérico. No caso do Ethernet, o Ethernet até tira o lixo no final da entrega, mas isso não é garantido para todos os protocolos. Então, algum protocolo pode fazer com que os dados do UDP cheguem com mais informação do que foi efetivamente enviada. Então, esse campo comprimento é que vai garantir para o UDP que efetivamente ele consiga entregar somente aquilo que é para ser entregue.
Teoricamente, um segmento UDP seria de 65.535 bytes, né? Exatamente 64 KB. Porém, dentro dos... a gente tem o próprio cabeçalho do UDP e a gente ainda tem os cabeçalhos do IP. Tá? Com isso, acaba ficando limitado a 65.515 bytes, tá? 40 bytes a menos. Então, vem um porta-origem, vem um porta-destino, comprimento, e, por fim, a soma de verificação. Tá? A soma de verificação usa um protocolo, tá? Um esquema CRC, que faz análise de tudo no segmento. Tá? Então, essa soma de verificação tem a função de garantir que a mensagem chegue livre de erros. Tá? Ele calcula um código de verificação de 16 bits e envia nesse campo. Tá? Então, a mensagem está na origem, tá? É calculada a soma de verificação, é mandada junto do segmento. Quando chega no destino, a soma de verificação da informação que chegou é recalculada e ela é comparada. Se a soma que chegou for igual à soma que foi enviada, os dados chegaram corretamente. Se não, houve erros. Tá? Agora, eu falei para vocês que o UDP faz isso, mas que é opcional, que a aplicação ela pode solicitar que não seja feita a soma de verificação, né? Que os dados sejam entregues, mesmo que tenham erros. Tá? Nesse caso, tá? Se a soma de verificação não for para ser calculada, ela deve possuir todos os bits iguais a zero. Né? Então, quando o UDP manda soma de verificação igual a zero, significa o seguinte: não é para verificar se os dados estão corretos. Simplesmente entrega mesmo com erros. Tem algumas considerações finais aí sobre o UDP. Ele não oferece confiabilidade das transmissões, tá? Mas não significa que a aplicação não possa garantir essa entrega. Né? Na verdade, quando se usa o UDP, o esperado é que o programador cuide da garantia da entrega. Né? Alguns exemplos. Né? DNS. DNS usa o UDP. A gente já viu isso. O que acontece se uma mensagem não chega ou falha na entrega do DNS? Né? O DNS simplesmente reenvia a mensagem, já que uma transferência DNS é uma transferência bastante simples, um envio e uma resposta. Tá? SNMP é o Simple Network Management Protocol, né? Protocolo de gerenciamento de redes. Né? Também usa o UDP. E essa própria aplicação faz a garantia de entrega. Tá? O TFTP é um protocolo de transferência de arquivos confiável que usa o UDP. Tá? Simplesmente o TFTP usa um esquema chamado bit alternante, que a gente vai ver, que tudo que ele manda tem que ser confirmado. Então, ele faz a verificação de se tudo está chegando ou não. Tá? RPC, que é chamada de procedimento remoto, tá? É um protocolo onde a gente faz com que uma máquina chame remotamente um processo na outra máquina para executar. Tá? Então, a gente coloca um processo de execução, passa parâmetros para ele e recebe de volta o resultado da execução. Também é executado sobre o UDP e ele garante o funcionamento. Tá? Então, o UDP, de forma geral, é um protocolo projetado para pequenas transmissões de dados, embora o TFTP possa fazer, inclusive, grandes transmissões de dados, e para dados que não necessitam de um transporte confiável. Já conversou sobre isso, né? Por exemplo, dados multimídia, vídeo, áudio. Para muitos é melhor utilizar um esquema sem confiabilidade. É melhor uma pequena falha do que um atraso. E o DP é descrito pela RFC 768. Né? Se alguém quiser procurar informações sobre o DP, é só baixar essa RFC. Tranquilo o DP, pessoal? Alguma pergunta? Bom, então, o passo seguinte do UDP é estudar o TCP. Antes de ver o TCP, vamos ver transferência confiável de dados. Como a gente consegue uma transferência confiável? Bom, a camada de transporte funciona utilizando serviços oferecidos pela camada de rede.
né? E não pode fazer nenhuma suposição sobre a confiabilidade desta camada. A camada de transporte ela não pode virar e falar: eu quero que a camada de rede me garanta a entrega, ou que a camada de rede me informe se não entregar do outro lado. Nada disso pode ser suposto. A camada de transporte tem que trabalhar como se nenhuma informação sobre erros fosse fornecida para ele. Em particular, na internet, sobre o protocolo IP, a gente diz o seguinte: o IP ele pode entregar pacote duplicado, né? O IP ele pode entregar pacote com erros, o IP ele pode entregar pacote fora de ordem, né? O IP pode perder pacotes, né? Inclusive o IP pode entregar direitinho os pacotes, né? Mas brincadeira à parte, o IP, a grande maioria dos pacotes, o IP ele entrega corretamente, tá? Hoje, com o advento de fibras óticas, né, cabo submarino e fibra ótica, baixa utilização de satélites, se a gente não estiver utilizando enlaces rádios, que normalmente são os que provocam algum tipo de erro, raramente o IP vai entregar com erro. Mas ainda assim, ele pode entregar com erro, tá? Então, a camada de transporte tem que procurar dar essa garantia. Então, cabe ao serviço de transporte corrigir todos esses problemas e entregar o dado no destino, né? Livre de erros, tudo na ordem correta, entregar tudo certinho. Então, a forma mais comum de garantir uma entrega é dar ao transmissor informações sobre a recepção de dados, né? Na prática, isso é feito uma técnica conhecida como piggybacking, tá? O que é o piggybacking? Quando a gente fala em transferência de dados, normalmente o exemplo que a gente dá é sempre, né, um lado transferindo para o outro. Mas o TCP ele é um protocolo full duplex, né? Ou seja, enquanto a máquina A, né, está enviando dados para a máquina B, fazendo transferência de dados para a máquina B, ao mesmo tempo e paralelamente, a máquina B também pode estar enviando dados para a máquina A, né? Então, se existe essa transferência entre as máquinas, eu não preciso criar um novo canal só para ficar informando sobre a recepção, né? Então, o que os protocolos fazem enquanto dados estão sendo enviados de A para B e de B para A, um campo do cabeçalho é reservado para dar as informações de recepção do fluxo contrário. Então, por exemplo, A está mandando para B. Como A sabe a situação do envio dela? B coloca como carona em seu cabeçalho informações sobre o que ele está recebendo de A. Da mesma forma, tudo que A está recebendo de B, A aproveita o envio para B para enviar também, né, em seu cabeçalho as informações de recepção. Ou seja, né, essas informações sobre a recepção, elas ocorrem no fluxo contrário, aproveitando a transferência de dados que provavelmente está acontecendo. É o que a gente chama de piggybacking, tá? Então, normalmente, o receptor retorna informações de controle com confirmações positivas ou negativas sobre o dado recebido. Então, essa informação que ele está mandando no cabeçalho podem ser confirmações positivas ou negativas. O que é uma confirmação positiva? Avisa ao transmissor que os dados foram recebidos com sucesso. Ou seja, a informação chegou, fala, beleza, chegou direitinho, né? Uma confirmação negativa consiste no aviso que houve erro na recepção de dados, que o dado chegou com erro. Então, ele fala negativamente, ó, a informação tal chegou erradamente, né? Ou não chegou, né? Ou chegou duplicado, né? Normalmente, protocolos de transporte trabalham apenas com confirmações positivas. Eles não trabalham com confirmação negativa, tá? Então, a origem, quem está enviando a informação, está sempre recebendo informação de que tudo chegou corretamente. Quando ela para de receber essa informação que os dados chegaram corretamente, ela começa a pensar na retransmissão. Bom, então, para enviar confirmações, o protocolo precisa conseguir verificar se a mensagem chegou corretamente com erro, né? Se cabe ao destino informar a origem se está chegando corretamente ou até mesmo se chegou com erro, tem que saber se chegou corretamente. Para isso, usa uma soma de verificação, aquela que a gente viu lá no UDP,
os dados, eles são, antes de serem enviados, é feita a soma de verificação na origem, né? O processo análogo é feito no receptor quando ele recebe os dados, e ele compara a soma de verificação. Se são iguais, corretos. Caso contrário, houve erro na transferência. Outro problema que ocorre, quando os dados se perdem completamente, né? Então, beleza. A informação foi enviada para o destinatário, né? Chegou no destinatário com erro, a origem pode falar, ó, chegou com erro. O destino pode falar, chegou com erro, né? Ou chegou corretamente, pode falar, chegou corretamente. Agora, e quando não chega? E quando o dado se perde? Tá? Quando o dado se perde, o receptor não vai enviar nenhum tipo de confirmação ao transmissor. Tá? Se o protocolo for ficar aguardando pela confirmação, ele vai ficar travado. Né? Então, como soluciona esse problema? Temporizadores. Né? Sempre que ocorre uma transmissão, um transmissor dispara um temporizador e ele aguarda por uma resposta dentro de um determinado tempo. Se a resposta chega, né, beleza, está tudo certo. Né? Então, se chega corretamente, vamos lá, vamos aqui em cima primeiro, né? Então, temporizador, se chega corretamente, está resolvido o problema. Chegou direitinho, a transmissão foi com sucesso. O destinatário avisa para a origem. Agora, e se passa muito tempo? Se passa muito tempo, o temporizador avisa o protocolo, nesse caso, simplesmente retransmite o segmento. Tá? Na esperança que agora vai chegar. Tá? Então, as situações que nós vimos, né? Manda direito, chega direito, vê uma confirmação que chegou direito. Né? Manda, mas chega com erro. Né? Ou manda e não chega. Chega direito, a resposta chegou direito, está resolvido. Chega com erro. Normalmente o protocolo não envia uma resposta. Então é a mesma situação de que está enviando e se perdeu. Né? O que vai fazer? Quando o temporizador estoura, retransmite. Agora, existe uma outra situação de erro que é envia, chegou corretamente. O receptor manda uma resposta. A resposta se perde. Né? Do ponto de vista do receptor, chegou corretamente. Ele já entregou para a camada de cima, já fez o trabalho dele. Do ponto de vista do transmissor, houve erro. O que o transmissor vai fazer? Vai estourar o temporizador e vai retransmitir. Quando ele retransmitir, essa mesma informação chega no destino. Né? E o que o destino faz com a informação que chega de novo? Ele tem que saber que essa informação chegou de novo, porque senão ele repassa para a camada de cima. Ele vai injetar no fluxo 2 vezes a mesma informação. Tá? Então, para isso, toda a informação é enviada com um número de sequência. Tá? Dessa forma, a informação aqui em cima foi com o número de sequência N. Chegou N, ela passou N para a camada de cima. Não chegou a resposta, o transmissor retransmite N. Quando chega a informação N aqui, o que o receptor vai fazer? Beleza, chegou N, mas eu já tenho N. Então, o receptor descarta essa mensagem, joga fora, porém envia novamente a confirmação. Quando a confirmação chegar do outro lado, o transmissor vai saber que chegou direitinho. Tá? Então, o número de sequência resolve o problema de pacotes duplicados e de pacotes retransmitidos. Tá? Então, o que nós temos nos protocolos confiáveis? Né? A chave, soma de verificação, para saber se chegou direito, temporizador, para fazer eventuais retransmissões, e número de sequência, para poder ordenar os pacotes. Tá? Então, o número de sequência resolve 3 problemas: pacotes duplicados, pacotes que chegam fora de ordens e pacotes retransmitidos. Então, existem formas da gente trabalhar esses protocolos de forma a fazer entrega confiável. Tá?
Se algum de vocês optar por fazer o protocolo de vocês de entrega de arquivos utilizando o bit alternante, vocês podem usar o UDP e utilizar algo como bit alternante. Então, o bit alternante é uma forma bastante fácil de se implementar a confiabilidade. Esse bit alternante é que é utilizado num protocolo conhecido como TFTP. Ele é um protocolo extremamente simples, tá? Muito fácil de ser entendido e muito fácil de configurar, né? E ele é capaz de realizar uma transferência confiável de dados entre dois hospedeiros. Ele garante a entrega dos dados, mesmo que o seu protocolo inferior não garanta. Como ele funciona? Quando um segmento é enviado, o transmissor dispara um temporizador e fica aguardando uma confirmação. Então, sempre tem que chegar uma confirmação, né? Então, o transmissor envia uma informação, né? Vamos supor que está tudo certo. Depois a gente vai ver o caso onde não está tão certo, tá? Envia uma transmissão, o receptor confirma que chegou. Depois que o receptor confirmou, beleza. Ele envia o próximo e espera a confirmação. Chegou a confirmação, está tudo certo. Envia o próximo e fica nisso toda a vida. Tudo que é enviado tem que ser confirmado. 1 a 1. Dessa forma, o que acontece? Envia o primeiro, chega a confirmação do primeiro. Envia o segundo, falha, não chega, né? Quando o temporizador estourar, ele envia de novo esse que falhou e recebe a confirmação. Então, é uma forma muito simplista e fácil de se verificar os erros, né? Então, quando o segmento é enviado, o transmissor dispara o temporizador e fica aguardando pela confirmação. Se chegar uma confirmação negativa, um aviso de erro, né? Esse protocolo ele pode dar uma confirmação negativa, né? Chegar, por exemplo, com erro nos dados, né? Ou se o temporizador terminar sem chegar a nenhuma confirmação, o transmissor reinicia o temporizador e retransmite o segmento. Fica nesse ciclo até que chegue uma confirmação positiva, quando ele sabe que esse segmento chegou, né? Quando chega a confirmação positiva, ele fica livre para enviar o próximo segmento. Então, ele incrementa o número de sequência e reinicia o temporizador. Uma técnica bem simples, né? No lado do receptor, né? No lado do receptor, o protocolo fica aguardando por segmentos. Sempre que recebe um novo segmento, ele verifica se o segmento está correto, né? Verifica o número de sequência e envia uma confirmação positiva ou negativa. Então, se está correto, confirmação positiva. Se está errado, confirmação negativa, né? Esse número de sequência vai ser necessário porque pode ocorrer do receptor confirmar e essa confirmação se perder, né? É esse caso aqui, né? Você envia uma informação, o receptor recebe e se perde, né? Então, o transmissor vai reenviar. Então, mesmo caso que a gente viu anteriormente. Então, ele mandou com valor N, manda novamente com valor N, né? O receptor vai ver que chegou em duplicata, vai desconsiderar para efeito de recebimento de dados a segunda chegada e confirma novamente o N. No próximo envio, o transmissor envia o pacote com o número N mais 1. E está resolvido. Bom, como existe apenas um segmento em trânsito, basta um único bit para diferenciar um segmento de outro, né? Vamos lá. É isso aqui, ó. Enviou pacote 0. Veio a resposta do 0. Agora, qual é o próximo que ele vai enviar? Vai enviar um pacote 1. Veio a resposta do 1, né? O pacote 0 já foi resolvido antes de enviar o pacote 1. Então, ele pode agora reenviar novamente o 0. Tá? E aí recebe a confirmação do 0. E vai ficar nisso toda a vida. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Né? Temos apenas um segmento em trânsito, então basta um bit. Por isso que ele é conhecido como bit alternante. Você está sempre mandando o número 0, número 1, número 0, número 1. Tá?
Na prática, os protocolos bit alternantes, como normalmente utilizam campos de 1 byte, eles acabam usando contagem de byte mesmo. Sendo que depois do 255, obviamente, vem o 0. Né? Se alguém quiser fazer um protocolo com um campo maior, pode fazer também. Mas, para o bit alternante, um bit é suficiente. Conforme eu conversei com vocês, ele é um protocolo utilizado pelo TFTP. Tá? Protocolo simples, mas de baixo desempenho. Tá? Por que fizeram o TFTP? Né? Só para não ficar nada em aberto. Vocês não sei se já ouviram falar em boot remoto. Tá? Imagina, por exemplo, um caixa de supermercado. Um caixa de supermercado, você pode ter HD no caixa de mercado, tá? Mas não é comum. Né? Por quê? Você ter HD ou ter SSD em máquinas que não precisam, tá? Você ter bastante desperdício de recursos. Né? A máquina acaba ficando mais cara. Então, o esquema de caixa, por exemplo, você tem um computador maior, onde todo o processamento é realizado nesse computador. Esse computador maior está ligado em rede a computadores menores. Né? Falando aqui de esquema genérico, tá? Caixa de mercado é só um exemplo, tá? Então, você pode ter um computador mais simples aqui, e quando você liga esse computador mais simples, ele não tem disco, ele não tem HD, tá? E o sistema operacional dele está armazenado no servidor, que normalmente é esse computador maior. Tá? Então, quando esse computador liga, a placa de rede dele está configurada para o boot remoto. Então, ela vai e faz o quê? Ela faz o download do sistema operacional para a máquina via rede. Assim, o boot da máquina é recebido pela rede. Tá? O sistema operacional entra, ativa, a máquina começa a funcionar e ela usa normalmente a rede. Ela não tem disco, ela não tem armazenamento local, o armazenamento é feito todo na máquina principal. Né? Isso é excelente para um sistema de caixa de mercado, por exemplo. Né? Porque imagina se o caixa está guardando tudo localmente, todo o processamento das transações e dá um pifa um disco. Tá? Você não vai ter mais o fechamento daquele caixa, vai ser problemático. Então, para isso, você teria que botar disco redundante, sistema redundante. Um caixa ia ficar muito caro. Então, o que é que se faz? Faz, na verdade, um caixa mais barato, extremamente simples, e todo o processamento dele é realizado na máquina principal. Essa máquina principal, sim, tem mecanismo de redundância, mecanismo que garantem a confiabilidade. Tá? Agora, essa máquina é tão simples e tem a placa de rede tão simples que essa placa de rede ela tem embutida nela o protocolo IP, tá? Para poder fazer o download, e ela tem embutida nela o protocolo UDP. Né? O IP e o UDP eles são protocolos pequenos quando comparados com o TCP. Então, para economia de espaço no chip da placa de rede, a placa de rede fala IP, fala UDP, e como vai ser feita a transferência. Aqui é uma transferência de arquivo, uma transferência de arquivo grande, a transferência do sistema operacional. Então, usando o UDP, essa transferência é feita pelo TFTP. FTP é um protocolo de transferência de arquivo, o T na frente é de trivial. Né? Então, trivial FTP, FTP trivial. Ele usa o DP, que é simples, ele usa o IP, que é simples. Então, são 3 protocolos muito pequenos que podem ficar dentro do chip da placa de rede, sem encarecer muito a placa de rede. Tá? Então, é um exemplo aí de quando se utiliza transmissão confiável sobre o UDP. E é uma aplicação bastante utilizada. Ele é um protocolo simples, tá? O protocolo TFTP, mas ele é de baixo desempenho. É muito ruim esse desempenho aqui de você enviar uma informação e o transmissor não pode fazer mais nada enquanto não recebe a confirmação. Tá? Isso dá um desempenho realmente muito baixo na rede. Ainda mais quando as transferências são feitas entre máquinas distantes, quando a latência da rede é alta. Tá? Aí fica extremamente lento o protocolo. Mas é simples e funciona. Bom, então, como a gente faz para melhorar esse desempenho? A gente pode evoluir o bit alternante por um protocolo de transferência de dados com paralelismo. Então, no bit alternante, né, acabei de falar para vocês, a transmissão de segmento precisa ficar aguardando uma confirmação. Né? Então, para aumentar o desempenho, surge a ideia de permitir que sejam enviados novos segmentos, mesmo que os anteriores não tenham sido confirmados. Isso aqui, ó, isso aqui é o bit alternante. Envia um segmento, aguarda pela confirmação. Só quando a afirmação chega é que ele envia o próximo segmento. Aí aguarda pela confirmação. Aí vai enviar o terceiro segmento. Tá?
Numa transferência de dados com paralelismo, nós temos máquina origem e máquina destino. Como essa transferência faz? Ela envia o primeiro segmento, nem quer saber de aguardar a confirmação, já envia o segundo, já envia o terceiro, já envia o quarto. Só depois que ela envia o quinto segmento é que chega, repara aqui, a confirmação do primeiro segmento. Tá? Então, nessa transferência de dados com paralelismo, o transmissor sai enviando dados, sai enviando de qualquer maneira. E o receptor vai respondendo na medida que chega. Né? Então, a gente já vê que o tratamento é um pouco mais complexo. Em compensação, repara aqui, ó, nesse ponto aqui, o meu receptor no destino acabou de receber o quinto segmento. Né? A minha origem ainda está... o destino origem, não, desculpa. Na transmissão de dados com paralelismo, ele já recebeu o quinto. Na transmissão de dados para-esférica, o bit alternante, ainda está recebendo o segundo. Tá? Então, a diferença de desempenho entre os dois protocolos é muito grande. Tá? Ela é muito grande. Bom, então, não basta, não podemos mais utilizar apenas dois valores, bit 0 e bit 1, para poder identificar os segmentos. A gente precisa aumentar essa faixa de valores do número de sequência, para uma faixa bem maior. Tá? Ainda, né, a aplicação está enviando dados. Então, o transmissor deve possuir buffers suficientes para armazenar todas as mensagens que foram transmitidas e ainda não confirmadas. Voltando aqui para a imagem anterior, aqui nós temos uma mensagem em trânsito. Então, o transmissor ele tem que ter o buffer para uma mensagem, de forma que se essa confirmação não chegar, ele possa retransmitir. Aqui não, ele está enviando uma série de mensagens. Então, nesse esquema, o transmissor vai ter que ter buffer para armazenar tudo aquilo que já foi enviado e que está sob os cuidados dele, de forma que se não chegar alguma confirmação, ele possa retransmitir. Tá? Então, tem que ter buffers, né, para as eventuais retransmissões. A forma como a retransmissão é tratada dá origem a duas técnicas. Né? Vamos supor que esse terceiro não chegou. Então, não vai chegar a terceira confirmação. Né? Então, chegam duas confirmações positivas, não chega a terceira confirmação e a quarta e a quinta a gente vai ver como trata, tá? Já que houve um erro na terceira. E agora, como retransmite? Né? Então, tem duas técnicas, que é chamada Go Back N e repetição seletiva. Tá? Ambas permitem a transmissão de múltiplos segmentos sem que seja necessário especificar a confirmação de cada um. A gente vai ver a diferença entre cada uma delas. Antes de ver essa diferença, existe uma quantidade limite de segmentos que podem ser enviados. Tá? Existem considerações sobre a utilização de buffers tanto na origem quanto no destino. Tá? Então, essa quantidade de segmentos que podem ser enviados, ela define o que a gente chama de tamanho da janela de transmissão. Tá? O tamanho da janela de transmissão, então, é quanto eu posso enviar e ainda não foi confirmado. Tá? Vamos imaginar essa situação aqui de baixo, aqui, ó. O que está em azul mais escuro são segmentos que foram enviados e já foram confirmados. Então, ele é passado. Ele é problema resolvido. Tá? Aqui são os segmentos, um azul médio, mais para escurecer um pouquinho, são aqueles que foram transmitidos e não foram confirmados ainda. Então, naquela situação aqui, ó, né? Nesse ponto aqui, né? Nesse ponto aqui, né? Eu tenho 5 segmentos transmitidos que ainda não foram confirmados. E eu tenho aqui segmentos que estão autorizados, mas ainda não foram transmitidos, é o azul clarinho. E em branco, aqueles que eu não posso transmitir de jeito nenhum, que não está autorizado. Né? Então, o que é o tamanho da janela de transmissão? O tamanho da janela de transmissão é quanto eu posso enviar a mais depois daquilo que já foi confirmado, né? Sem problema nenhum. Né? Então, o que está na janela de transmissão é o que está autorizado, sendo que alguns deles já podem ser transmitidos. O que está além da janela de transmissão não está autorizado.
Bom, conforme vão chegando as confirmações positivas, esses segmentos são considerados confirmados e a janela se desloca para a direita. O que acontece é isso aqui, né? Vamos supor, quer dizer, vamos lá, a minha janela é essa aqui, ó. Tá? Vamos supor que esses 3 segmentos sejam confirmados. Tá? Chegou a confirmação para eles. Então, eles passam a situação de confirmado. O que acontece com a minha janela? A minha janela aumenta o tamanho em 3. Né? Então, ela passou a estar nesse momento, ela tem o tamanho que ela tinha, mas o tamanho dela continua sendo, né, aquele, mas ela é deslocada para a direita. Então, a janela que estava aqui, na verdade, ela sofreu um pequeno deslocamento de 3 posições para a direita. Né? Então, chegam 3 confirmações, a janela sofre 3 deslocamentos para a direita. Chega 4 confirmações, ela sofre 4 deslocamentos para a direita. Conforme vão chegando, a janela vai se movimentando para o lado direito. Né? Então, passa a ideia de que a janela está deslizando para a direita conforme os dados são confirmados. Esses protocolos são conhecidos, então, como protocolos de janela deslizante. Tá? Por essa razão. Então, vamos ver aqui o Go Back N e o Selective Repeat. O Go Back N, ele é um protocolo de janela deslizante de tamanho N. Tá? Então, o N do Go Back N é quantos podem ser transmitidos sem que chegue em confirmação. Tá? E o transmissor deve ter buffer suficiente para armazenar esses N segmentos. Quando é solicitada uma transmissão, o que o transmissor faz? Verifica se há espaço na janela de transmissão. Né? Eu tenho vaga, eu posso transmitir, eu estou autorizado? Né? Caso haja espaço na janela de transmissão, o segmento é transmitido e uma cópia é armazenada no buffer de transmissão. Ele trabalha com confirmações positivas do tipo cumulativa. Né? Confirmação positiva, a gente já viu o que é. Confirmação positiva é quando o receptor informa que os dados chegaram corretamente. E o que é uma confirmação cumulativa? Uma confirmação cumulativa é o seguinte. Tá? Vamos supor, chegou lá no receptor o segmento 1, chegou no receptor o segmento 2, chegou no receptor o segmento 3. Né? O que o receptor confirma? Ele não precisa confirmar individualmente cada um. No caso aqui, ele só vai confirmar o 3. Tá? Quando ele fizer isso, implicitamente tudo está confirmado. Né? Então, quando ocorre a confirmação do N, significa que todos os anteriores estão confirmados. Tá? Eu estou aqui dando a situação genérica. O TCP, especificamente, ele confirma com o número do próximo. Tá? Se fosse o TCP aqui, o número de confirmação que o TCP teria mandado era o número 4. Tá? O TCP, a confirmação dele, não é dizendo o último que chegou corretamente. A confirmação do TCP é qual é o próximo que ele espera receber. Tá? Então, é só questão de semântica. Mas, para efeito de funcionamento, é o mesmo. Então, sempre que chega uma confirmação positiva e ainda existem segmentos não confirmados na transmissão, o temporizador é reiniciado. Tá? O que acontece especificamente nele? Aqui eu estou falando do caso de estar tudo certo. Tá? O funcionamento do Go Back N, ele mandou 1 e 1 chegou. Vamos supor, ele confirmou a chegada do 1. Chegou 1. Aí ele manda o 2 se perde. Ele manda o 3 e o 3 chega. O que um protocolo normalmente faz? Chegou o 3, ele dá mais um tempinho para ver se o 2 vai chegar com atraso. Mas ele começa a receber o 4, por exemplo, o 4 chega bem, ele começa a receber os pacotes, chega tudo bem e está faltando o 2 ainda. O que ele faz? Ele não avisa que o 2 está faltando. E ele também não pode falar que o 3 e o 4 chegaram, porque ele trabalha com confirmação cumulativa. Se ele confirmar o 3, o 2 vai estar confirmado automaticamente. Então, ele simplesmente só confirma a chegada do 1. A origem mandou 1, 2, 3, 4. O 3 e o 4 chegaram, mas o destino só confirmou o 1. Tá?
quando isso ocorre, o que o Go Back N faz? Tá? Ele retransmite todo mundo. Tá? Temporizador estourou. Temporizador da transmissão 2 estourou. O que aconteceu? Ele reenvia o 2, reenvia o 3 e reenvia 4. Tá? O que é Go Back N? Ao pé da letra seria volte atrás N. Volte para o pacote N. Tá? Então, voltou para o pacote 1, retransmitiu tudo. Até o 3 e o 4 que haviam chegado corretamente são retransmitidos. Esse é o funcionamento do TCP. Tá? Retransmite tudo. Já no receptor, quando chega um segmento, né, seu número de sequência e sua soma de verificação são verificados. Né? Se os dados estão corretos, tá, e o número de sequência for aquele que é aguardado, então são encaminhados para o processo receptor uma confirmação enviada. Caso contrário, o segmento é descartado. Né? Tem um videozinho aqui que mostra esse funcionamento. Esse vídeo aqui, ó, está sendo enviado em adiantamento os segmentos 1, 2, 3, 4. O tamanho da janela é 5. Em cinza está a janela de transmissão. Conforme vão chegando as confirmações, a janela vai deslocando para a direita e novos pacotes podem ser enviados. E no caso, o pacote 7 foi perdido. Né? O pacote 7 foi perdido. Né? Vão chegar as confirmações até o 6. Repara que só está chegando confirmação de 6. Então, nada é confirmado. No Go Back N, tudo é considerado como não tendo chegado. Né? Vai aguardar o estouro do temporizador. Quando ocorre o estouro do temporizador, automaticamente todos são enviados. Conforme eles chegam, a janela é deslocada para a direita. E o funcionamento continua direto dessa maneira. Né? Conforme eles são enviados, né? Os dados vão chegando, a janela vai se deslocando para a direita, até que toda a transmissão acontece. Uma dúvida aí do funcionamento dele? Se alguém quiser rodar isso daí, isso é um simulador, tá? Então, o endereço aqui, onde está disponível o simulador. Tá? É só clicar em cima aqui do link e vocês vão para lá. Já a transferência de dados é pela repetição seletiva. Tá? Ao contrário do Go Back N, tá? Os protocolos de retransmissão seletiva não fazem a retransmissão de todos os segmentos quando ocorre um erro. Ele só retransmite os segmentos que são perdidos. Tá? Então, é necessário que cada segmento seja confirmado individualmente. Tá? Como essas confirmações são individuais, não existe confirmação cumulativa. O João está perguntando como o 7 recebeu. No caso aqui, né? Vamos lá. Consigo adiantar aqui. Não consigo adiantar, não. Tá? Só esperar um pouquinho que ele chega lá. Tá? No caso aqui, o 7 não recebe nada. Repara que estão sendo confirmados. Chegou o 0, chega a confirmação do 1, confirmação do 2, do 3, do 4. Quando vai o 5, o 6, o 7 se perde. Ó. O 5 é confirmado com 5, o 6 é confirmado com 6, o 8 vai ser confirmado com 6. Tá? Todos eles serão confirmados com 6. Eles só confirmam até a última chegada correta. Tá? A partir do momento que houver retransmissão, aí o 7 vai ser confirmado com 7, o 8 vai ser confirmado com 8. Tá, João? É isso que queria saber, não? Repara aí, ó. O 7 confirmado com 7, o 8 com 8, 9 com 9. Tá ok? Beleza. Então, nesse caso da retransmissão seletiva, só quem se perde é retransmitido. Tá? E não há confirmação cumulativa. Tá? Então, nesse caso, a janela de transmissão pode estar da seguinte maneira. Oi, alguém falou? Foi eu, Vinícius. Eu vou ter que dar uma saída aqui que eu vou ter que ir na Veiga resolver os negócios, professor, de projeto. Tá, daí depois vê a gravação. Beleza, beleza. Um abraço, professor. Na outra. Obrigadão. Bom, então,
É também um protocolo de janela deslizante, tá? Tal qual o visto anteriormente. Tá? A janela determina quanto pode ser transmitido, mas o limite da janela é no último confirmado, tá? Onde não existe nenhum depois dele, antes dele pendente. Então, nessa situação aqui, ó, tudo aqui foi confirmado. Esse aqui ainda não foi confirmado. Tem alguém confirmado depois dele. O início da janela é no último, ou melhor dizendo, no primeiro não confirmado. Tá? A partir do momento em que esse cara foi confirmado, o que acontece? A janela se desloca para a direita para o último novamente não confirmado. Tá? Então, é um protocolo que confirma individualmente. No receptor, os segmentos recebidos corretamente são todos confirmados. O receptor tem que ter buffer suficiente para armazenar segmentos que cheguem, mas que os anteriores não tenham sido chegados. Então, aqui a gente precisa de buffer tanto no receptor quanto no transmissor para armazenar isso. Então, um exemplo aqui de funcionamento, né? Semelhante, né? Os pacotes sendo enviados, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, normalmente sendo confirmados. Vou matar dessa vez aqui o pacote 8. O pacote 8 ele foi morto, né? Mas repara, anteriormente a confirmação que viria 7, a confirmação vem 9. Eles são confirmados individualmente. Conforme eles chegam, eles são confirmados. Porém, a janela não desliza. Ela não pode deslizar porque o 8 ainda não está confirmado. Nesse momento, o 8 transmite somente o 8. Quando chegar a confirmação do 8, a janela se desloca de uma vez como um todo. E aí, o processo continua normalmente. Tá? Então, esse tipo de protocolo, tá, com retransmissão seletiva, ele injeta um tráfego menor da rede. A partir de um momento em que não são feitas retransmissões desnecessárias. Tá? Mas a gente tem algumas considerações a fazer. Né? Por que o TCP não usa esse, então? Tá? Primeiro que ele requer mais buffers. Ele requer buffer tanto no transmissor quanto no receptor. Então, consome mais recursos da máquina por cada conexão que exista. A gente vai aliar isso ao fato de que as redes atuais elas são as redes atuais são muito confiáveis, praticamente não tem erros. Mas mesmo nas redes que não eram tão confiáveis assim, né, o grande problema é o estouro do temporizador. O grande perda de tempo está em esperar o temporizador estourar. Né? O temporizador não estourando, não pode haver nenhuma transmissão. Né? E tanto faz quando ele estoura se vai transmitir uma rajada imediata de toda uma transmissão que está faltando ou apenas um segmento. A transmissão vai ter que ser feita de qualquer maneira. Né? E rodaram-se várias simulações e a grande verdade é que as simulações mostraram que não existe diferença significativa de desempenho entre o Go Back N e a retransmissão seletiva. Então, ou seja, você pode escolher um, pode escolher outro. O desempenho basicamente será o mesmo. Né? Porém, é muito mais complexo a programação da retransmissão seletiva, tá? E ainda gasta mais recurso, porque requer mais buffers. Então, o que os protocolos de transporte utilizam na prática? O Go Back N. Né? Na internet, especificamente, o TCP vai usar o Go Back N. Ok, gente? Bom, eu pretendia ter terminado aqui, tá? Só que como adiantou, falta 20 minutos ainda, tá? Vamos lá, não vamos jogar fora 20 minutos, não. Vamos continuar aí. Tá? Então, TCP, né? Protocolo de transporte com conexão da internet. Então, a gente já viu o DP, a gente já viu o que a gente tem que fazer para ter um protocolo confiável. Tá? Vamos ver como o TCP implementa isso, como ele faz especificamente isso. Bom, então, TCP, né, é um protocolo orientado à conexão. Tá? Já vimos isso.
ele é indicado para aplicações que necessitam trocar grande quantidade de dados através de uma rede com múltiplos roteadores, né? Uma rede com múltiplos roteadores é uma rede que ela pode estar sofrendo com problema de congestionamento, tudo mais, tá? Então, nesse caso, é considerado utilizar é recomendado, né? É recomendado utilizar o TCP. Né? Uma outra característica, oferece um fluxo de bytes fim a fim confiável. Tá? Então, não importa que um processo da camada superior esteja enviando mensagens separadas, ele é fluxo de bytes. Então, aquele exemplo que a gente viu lá do TP, né? Ele envia um pacote médio, envia um pacote pequeno, envia um pacote grande. Pode ser que no pacote médio o TCP envie exatamente como é. Pacote pequeno, o TCP fala, se eu enviar esse pacotinho muito pequenininho, eu vou estar mandando mensagem na rede para pouca coisa, eu vou esperar mais. Aí quando chega mais coisa, aí opa, agora veio muito grande, também não vale a pena. O que o TCP faz? O primeiro envio foi isso aqui. O segundo envio é o primeiro mais um pedaço do segundo. E aí no terceiro envio o restante. O TCP, né? Tá legal se o TCP é ele não, né? Deixa eu anotar para consertar isso aí também. O TCP sempre verá a informação a ser confirmada como um fluxo de bytes contínuo, não como mensagens individuais. Então, tanto no recebimento, na origem, quanto no recebimento. Ou seja, se alguém escreve uma aplicação com protocolo TCP e esse limite entre as mensagens é importante que seja preservado, né, a aplicação vai ter que se virar e encontrar esse limite. Né? Então, pode juntar diferentes segmentos em um único segmento, pode quebrar uma mensagem em vários segmentos no momento do envio. Né? Então, se a aplicação necessitar que essa fronteira seja preservada, o programador vai ter que implementar uma lógica assim. Tá? Não é difícil implementar, não. É só fazer um cabeçalho e no cabeçalho colocar o tamanho, quantos bytes estão trafegando naquela informação. E espera até que chegue todos os bytes necessários. Então, na transmissão, aceita um fluxo de dados. Repara que no TCP, em momento nenhum, a gente fala em mensagens. Tá? Na transmissão, ele aceita um fluxo de dados ou um fluxo de bytes da aplicação. Divide em parte de no máximo 64 KB. Né? No máximo 64 KB, porque o IP carrega no máximo 64 KB. Na recepção, ele restaura o fluxo de dados original. Então, de novo, fluxo de dados. Então, ele recebe na origem um fluxo de dados, no destino ele entrega um fluxo de dados. O IP não oferece qualquer tipo de garantia de entrega no destino. Tá? Então, cabe ao TCP administrar os temporizadores e fazer retransmissão sempre que é necessário. Né? Quais são as características, então, do protocolo TCP? Orientada à conexão. Tá? Então, a conexão deve ser explicitamente estabelecida antes que os dados possam ser trocados. Nós vimos isso em socket. Né? Na forma como o TCP trabalha, o servidor tem que abrir um socket, fazer o bind, fazer o listing para reservar os buffers, né? E chamar a função accept, na qual ele aguarda por conexões. O cliente abre um socket, faz o bind opcionalmente e faz um connect. Então, o connect pelo cliente, o accept pelo servidor, vai ser a fase de estabelecimento da conexão. Após estabelecida a conexão, beleza, os dados podem ser trocados. Ele é um protocolo confiável, ele garante que os dados serão entregues sem erros e na ordem correta. Tá? Uma vez estabelecida a conexão, você pode enviar dados que o TCP vai se virar em fazer a entrega. É claro que ele não fará a entrega, por exemplo, deu um problema na sua rede, que a sua rede se desconectou da outra rede. É impossível chegar lá. Tá? Nesse caso, vai dar uma falha, o TCP vai te informar dessa falha. Ele é um protocolo ponto a ponto, então a conexão será sempre entre dois hospedeiros. Tá? Aqui, gente, eu vou anotar também, está errado. Tá? Aqui é entre dois
processos. Isso está no livro. Tá? Na verdade, o TCP até faz a conexão entre dois hospedeiros, mas a conexão ela não é entre dois hospedeiros, por causa disso aqui. Ó. Você tem máquina origem, máquina destino, ou cliente servidor. Né? Você tem um processo cliente aqui, se conectando com o processo servidor aqui. Né? Então, esse cliente está conectado nesse servidor. Esse outro cliente está conectado nesse outro servidor. Tá? Processos servidores na mesma máquina no servidor e na mesma máquina no cliente. Tá? O que nós temos aqui efetivamente, né, são duas conexões entre dois hospedeiros, mas são conexões diferentes, porque o que define a conexão é um par IP-porta. Tá? Então, na verdade, é a conexão entre dois processos. Tá? Esse é um erro lá do livro. Full duplex. Tá? Dados podem ser transferidos em qualquer sentido da conexão simultaneamente. Então, cliente envia para o servidor e servidor envia para o cliente ao mesmo tempo. Tá? Não tem necessidade de acabar um fluxo, no sentido para enviar um fluxo no outro. Fluxo de bytes, já falamos sobre isso. Né? O TCP não garante que os dados sejam entregues na mesma porção em que foram entregues na origem. Tá? E o que a gente chama de finalização suave. Ao terminar a conexão, o TCP garante que todos os dados foram entregues e que tanto origem quanto destino concordam com o encerramento. Ou seja, quando a conexão é encerrada, significa que tudo deu certo. Se você solicita um encerramento de uma conexão e esse encerramento retorna um status de falha, significa que deu errado alguma coisa. Que é muito raro, né? Só vai acontecer em caso que é impossível mesmo. Né? Por exemplo, houve um rompimento total entre as duas redes. Formato do segmento TCP. Né? Bom, a gente ainda tem 12 minutos, mas eu não vou entrar agora no formato do segmento, não, porque tudo que a gente vai ver agora do TCP em diante vai depender desse formato segmento. Tá? Mas só vou fazer um comentário. Compara ele com o UDP. Né? O UDP era um cabeçalho extremamente simples. Compara o cabeçalho do TCP. Né? O UDP ele tinha porta-origem, porta-destino e soma de verificação. Né? Mais nada. Né? Tinha também um campo tamanho, tá? Mas que não tem influência nenhuma. Então, tem um monte de outra informação que tem no TCP. Tá? Então, semana que vem, a gente vai começar vendo o formato do segmento TCP, né? E vendo como é o funcionamento de todo o TCP com base em cada campo desse formato. Ok, pessoal? Uma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Então, espero que seja porque todo mundo está entendendo tudo, né? Tá? Então, beleza, tá? Então, até semana que vem, tá? Semana que vem a gente continua vendo o TCP, tá? Boa semana para todos vocês aí. Tá? Abraço. E, de novo, né? Qualquer coisa, vou encerrar a aula, a gravação, melhor dizendo, tá? Encerrando a gravação, já disponibilizo lá para quem quiser rever alguma coisa. Tá? Então, um abraço aí, boa semana para vocês.